tarde, meninas. Sejam bem-vindos ao nosso canal Casa do Maridão. Hoje eu vou apresentar para vocês aqui nesse canal, no nosso canal, vou falar um pouquinho sobre a minha pessoa e também a respeito de ser uma microempreendedora. E nesse tempo aí de pandemia, né, todo mundo tá desempregado, muitas dificuldades financeiras, e aí eu comecei a fazer um trabalho de delivery de produtos de limpeza aqui no meu condomínio, inspirado e incentivado pela minha irmã, né, a Sandra, que tem uma loja na Zona Leste, lá na cidade de Tiradentes. Ela já vende produtos de limpeza, e aí ela falou: mana, né, vende, faz, quem sabe dá certo, né, o condomínio é grande. E eu vou confessar pra vocês que no começo eu tinha um pouquinho de receio. Então, eu comecei a fazer esse trabalho. Esse vídeo, na verdade, gente, é para inspirar pessoas que estejam precisando trabalhar e tá procurando aí, como eu procurei muito tempo, o que me encaixar, o que fazer, como fazer. Ai, será que vai dar certo? Não sei. Então, assim, são muitas dúvidas. E como eu agora, desculpa, resolvi montar o canal no YouTube, mas para divulgar, preencher meu tempo e me achar também, né, no que fazer, aí eu comecei a me interessar e pesquisar bastante coisa, e pesquisar muitas pessoas que fazem isso no YouTube. E aí eu falei: meu, vou fazer um canal. E aí o meu primeiro vídeo, vocês já estão inscritos, e se não estiverem inscritos, por favor, né, não esquece daquele velho recadinho: inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, né, divulgue para um amigo, uma amiga que esteja precisando, pode ser uma dica legal, enfim. Mas eu queria muito que fosse uma coisa muito prática e muito, assim, leve. Eu não quero nada que seja engessado. E estou aprendendo muita coisa, então eu acho que é muito legal. Então, voltando lá ao assunto, eu me tornei aí uma pequena empreendedora dentro do meu condomínio. E eu acho, gente, que dica boa é dica compartilhada. Eu posto isso nas minhas redes sociais, falo isso para as pessoas, porque não adianta você ter uma boa dica e guardar só para você, não faz sentido. Então eu divulgo, eu falo, quando eu aprendo alguma coisa, eu gosto de dividir com as pessoas. Minha área sempre foi a área comercial, então é uma área que eu acho que tá no sangue. A família é da área comercial, então é assim. Então é assim, pesquisando no YouTube, eu vi que tinha várias formas de eu poder divulgar o meu trabalho. Então, o que eu faço normalmente? Eu procuro imagens, ilustrações, né? E aí eu vou montando aí o meu post e vou colocando e vou fazendo promoções e vou divulgando e vou passando para as pessoas. E o negócio começou a andar pouquinho, não é nada grande, né? Porque como na sequência depois eu vou passar para vocês aí um pouquinho da rotina do trabalho do dia a dia, na prática mesmo, né? Hoje tô meio aqui, tô institucional, né? Fazendo aqui o vídeo. Então, assim, como é que eu faço? Como é que eu trabalho? Então, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês também, tá? Primeiro, divulgação do trabalho é super importante, porque as pessoas não sabem com que você trabalha. Então, eu encontro com uma vizinha: oi, vizinha, tudo bem? Ó, eu sou a Andréia aqui do 164A, vendo produto de limpeza. Se você precisar de alguma coisa, tenho toda a linha de produtos de limpeza, me passa seu número, eu te mando minha lista, tem uma lista pronta com o preço e produtos que eu trabalho, né? E aí eu divulgo pelo WhatsApp, eu mando pra essa vizinha, e a vizinha fala: ai, que legal, assim que eu precisar,
eu chamo você. Outras vezes toca o meu interfone, né? Porque aqui a gente tem comunicação interna com os outros apartamentos. E aí também, você que tá vendendo produto? Isso, o que você tá precisando? Então, aí eu vou lá e atendo a cliente. Sempre transmitindo um bom humor, né, gente? Porque para divulgar o trabalho você precisa ter um bom humor, né? Então, isso é fundamental, fundamental. Nas redes sociais, eu costumo postar no Instagram, no Face, no status e agora no canal do YouTube também. O atendimento focado no cliente é entender o que ele precisa, né? Às vezes você fala assim, eu trabalho com produtos de limpeza e tal, mas eu sempre divulgo quais os produtos que eu trabalho. Por quê? Eu preciso ouvir também que se a cliente gosta, porque eu já ouvi diversas vezes. Eu trabalho com removedor, eu odeio o cheiro de removedor. Tudo bem, não tem problema, mas eu tenho desinfetante, tenho amaciante, eu tenho limpa alumínio, e aí eu vou divulgando os produtos que eu trabalho. Isso não, vou falar pra vocês que isso acontece bastante, tá? Outra coisa, pós-venda é uma coisa relativa, porque às vezes a cliente compra e não te fala se gostou. Então, no WhatsApp principalmente, eu sempre sigo lá e vou lá, oi, tudo bem, bom dia, e aí, como é que foi? Usou o produto, gostou? Olha, se precisar de alguma coisa, tô à disposição. Por quê? Porque você não sabe se a cliente comprou a primeira vez e não gostou. Eu já tive cliente que comprou e não comprou mais. Opa, então o que tá errado? O que eu preciso melhorar? Isso é bom pra gente poder aprimorar o nosso trabalho e os produtos também, porque às vezes você tá com um fornecedor e esse fornecedor, esse produto não tá legal, né? Então, isso também é um termômetro para que você possa melhorar aí o seu atendimento, né, do produto que você tá vendendo. Outra coisa, gente, estar arrumada, né? Estar arrumada dentro do horário comercial. Embora o horário comercial, quem define é você. Então, você sempre fala para sua cliente, olha, eu atendo das 10 às 18, eu atendo das 8 às 16, então depende, eu só atendo de segunda, quarta e sexta, então isso você vai definir. Por quê? É importante que a cliente, né, saiba qual é o horário que você vai atender, que você tá disponível. E sempre tem aquelas clientes que trabalham até mais tarde, chegam tarde, chegou em casa, não tem um produto, lá uma cândida, não tem um desinfetante, não tem um produto para limpar a casa. Então, ela precisa do produto e ela te manda uma mensagem. Você tá atendendo? Se eu estiver disposta e não estiver fazendo alguma coisa, né, em casa que dê para mim atender, eu atendo também a cliente. Sábado, domingo, feriado, mas como também, às vezes, quando eu saio para fazer compras, a cliente me faz o pedido e eu falo, olha, só vou poder te entregar depois das 18. Pode ser? Tudo bem? Então, isso é combinado. Mas você tem que estar sempre arrumada no sentido que a cliente pode vir também até a sua casa. Então, se ela vem até a sua casa, você sempre precisa aí estar arrumada, usar uma roupa confortável, né? Não precisa estar toda emperequetada. Eu, Andréa, sou dessas. Adoro ficar emperequetada. E gosto de brinco, anel, pulseira. E isso é da minha pessoa. Aí, o que eu faço? Nem sempre eu tô assim, gente. Nem sempre eu tô toda bonitinha, toda arrumadinha. Mas sempre tô com uma roupa confortável que eu possa atender a porta, que eu possa atender o cliente que tá batendo aqui na minha porta e não vou criar um constrangimento de estar com aquela roupa, né, totalmente desleixada. E a gente tem os afazeres do dia a dia, eu sou dona de casa, cuido da minha casa, então eu tenho, né, que lavar roupa, cuidar da comida, limpar a casa, então eu sempre mantenho aí uma vestimenta que dê pra mim fazer os meus afazeres
e também atender a minha cliente aí na porta. Eu tô anotando aqui, gente, porque assim, é difícil a gente passar todas as informações e eu sou nova nesse segmento, então me atrapalho um pouco. Outra coisa que eu acho muito legal é você estar atenta ao celular, porque se você tá trabalhando com delivery, você está atendendo as pessoas no seu condomínio ou pessoas próximas aí de você, você tem que estar atenta ao celular para poder responder a solicitação desse cliente. Porque o cliente te chama e às vezes ele tá com a faxineira lá, e já aconteceu comigo também, da pessoa tá com a faxineira lá para fazer a faxina do dia e precisando de produto, né, para ser entregue de imediato. Então eu sempre pergunto, fico atenta ao celular, quando me chama, eu pergunto, ó, você tá precisando para agora? E aí a pessoa me responde, não, André, pode ser depois do almoço, não, pode ser mais tarde. Ai, André, eu tô precisando porque a moça tá aqui fazendo faxina e eu tô sem produto. Então, aí eu corro atender a cliente, né, pra poder que ela fique satisfeita também com o meu atendimento. Atender ao celular para atender o pedido. Bom, eu normalmente faço os pedidos pelo celular. E aí, quando o cliente me manda, eu quero X produto. Se ele já sabe, beleza. Se ele não sabe, eu mando aquela listinha que eu te falei. Aquela listinha pronta, contendo os produtos e os valores. E aí, a cliente me manda, olha, eu vou querer isso, isso, isso. Na sequência, eu já monto o pedido com o preço e mando de volta para ela e pergunto, confirma, tá certinho? Tá faltando alguma coisa? Porque às vezes, nem sempre, gente, olha, anota isso, nem sempre. A cliente, ela pensa de uma forma e você interpreta e vai interpretar de outra forma. Então, é importante que você confirme qual é o produto que ela quer. Isso é bastante importante. Manter a casa organizada é manter as coisas no lugar. Porque se o cliente vem até a sua porta, né, não fica bem, de repente, ela, né, você abre a porta e a sua casa está aquela bagunça, e aí você vai ficar constrangida. Eu ficaria. Então, eu gosto de manter minha casa organizada, e aqui em casa é uma guerra, porque o povo fala assim, você é doida, não precisa sim. Porque se alguém toca na minha porta, eu vou abrir, eu quero que essa pessoa veja que minha casa tá organizada, né? Não que esteja perfeita, mas que as coisas estejam no lugar. Então, para isso, requer um trabalhinho extra de você ter uma rotina, e essa rotina diária, ela precisa ser mantida. E outra coisa, dentro dessa parte de empreendedorismo, de trabalhar por conta, né? Nós tivemos um projeto, eu tive um projeto da feira em condomínio. Vocês também vão ver no vídeo, e eu vou colocar algumas fotos para vocês verem aí o histórico, como é que funcionava. Então, a feira do condomínio, como eu falo no vídeo que vai vir a seguir, não deu muito certo, mas devido à logística e ao peso, para mim não estava dando certo, porque era muito pesado. Gente, às vezes são caixas que cabem 18 garrafas de 2 litros de produto e é pesado para carregar. E você tem que carregar isso pro carro, descarregar, montar a barraca, nós tínhamos a barraca, e depois, no final da feira, voltar para as caixas, voltar a carregar o carro e, na sequência, também tinha que descarregar. E aí, eu tinha parceria com a minha sobrinha, a Ágata, né, minha sócia e sobrinha. Um beijo. Tô até com saudade, que faz dias que a gente não se fala, né? Então, a gente não deu sequência. Nós tentamos também procurando aí a parte de empreendedorismo e acabou não dando certo. Então, eu fiquei com o projeto só do delivery aqui no condomínio por enquanto, tá? Outras coisas que também cabem, e eu gostaria de dar toques para quem está trabalhando em casa, para quem tem
esse trabalho de vender algum produto em casa, é muito importante, gente, que a gente não deixe faltar o estoque, né? É importante que você mantenha seu estoque organizado para que você possa saber o que tem e o que você precisa repor, né? Para que você não fique sem o produto. Ter controle das vendas, eu uso um caderno, né? Eu uso o caderno, e aí nesse caderno aqui, eu anoto as vendas, e aí as vendas do dia, né? O cliente pede, eu anoto direitinho, vejo direitinho o que ele precisa, e anoto para mim saber o que eu tô vendendo no dia, para mim ter um controle do que eu estou vendendo. Não precisa ser um caderno, pode ser uma agendinha menor, pode ser no celular, enfim, mas que você consiga manter aí o controle das suas vendas. Funciona sempre assim, Andréia? Não, às vezes eu esqueço também de marcar. E aí depois eu vou lá e marco, e assim eu não perco o controle das minhas vendas. O controle do que você compra também é importante, porque aí entra aí depois quando você vai fazer você vai fazer a sua contabilidade para saber o quanto você vendeu, o quanto você comprou, né? E é importante também marcar os gastos. Os gastos para que você saiba para onde está indo o dinheiro. Porque no final das contas, se você não tem um controle, você não tem dimensão do seu negócio. Você não vai saber quanto você gastou, quanto você comprou e quanto foi o seu lucro, né? Então, assim, prático, rápido, eficiente. Quem é mais organizado, mantém uma planilha. Pode ser uma planilha de Excel, e no Excel você encontra vários modelos de planilhas prontas que você pode utilizar. Pode ser manualzinho no caderno, tá? Que você pega ali, você puxa e vê. Isso daí é da organização de cada um, né? Mas a dica é que você tenha a organização de marcar tudo referente ao seu negócio, tá? E no final do mês ou no início do mês seguinte, você fazer um balanço do que você vendeu, do que você comprou, do que você gastou, o que você tem no estoque, porque o que a gente chama de capital de giro, né? Às vezes fala assim, nossa, mas eu não ganhei nada, mas vai ver seu estoque. Seu estoque está abastecido e você tem lá produtos para continuar trabalhando. Tá certo, meninas e meninos, né? Porque o meu canal agora eu tô vendo que não tem só meninas, tá? Tem meninos também. Gente, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de poder estar explanando um pouquinho aqui do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Não é um vídeo profissional, tá? É um vídeo ainda amador. Estou me aperfeiçoando aí. Estou aprendendo a editar. Isso é muito legal. Estou procurando. Quando tenho dúvidas, vou lá, estudo no YouTube, procuro dicas e estou construindo o canal aí. Tenho certeza que vai ser um sucesso dentro em breve, porque como eu, tem muitas pessoas que estão procurando aí uma forma de trabalhar, uma forma de empreender, e eu acho que a melhor forma é aquela forma que tem que ser prazerosa. Então, fica essa dica. Seja leve, seja você. Faça o que te faz feliz, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Vamos entrar com a vinheta e depois eu vou passar também um videozinho aí de como eu atendo as minhas clientes aqui em casa. Beijo, fiquem com Deus, uma ótima semana.
lançamento na casa do maridão. Hoje nós trouxemos para vocês o desinfetante floral. Ele tem uma fragrância suave, vai deixar a sua casa super perfumada. Não percam!